Está no ar o ENGECast, o podcast da engenharia, que aborda temas sobre direitos, mercado de trabalho e também engenharia. E hoje nós vamos falar sobre Eletrobras e setor elétrico. E para isso nós recebemos aqui Clarice Campelo de Melo Ferraz. Bem-vinda, Clarice. Muito obrigada, Camila. Bom dia. Lembrando que o ENGECast é uma realização da FICENGE, Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, com o patrocínio da Mútua. Vou apresentar aqui a nossa convidada, que já é bem conhecida no meio sindical e também no debate do setor energético brasileiro. Ela é economista, professora da Escola de Química da UFRJ, com doutorado em Ciências Econômicas e Sociais pela Universidade de Genebra, mestrado em Energia, mestrado em Administração Pública com especialização em Gestão do Meio Ambiente pela Universidade de Genebra e pós-doutorado pelo Instituto de Economia da UFRJ. Clarice é pesquisadora associada do Grupo de Economia de Energia do Instituto de Economia da UFRJ, onde colabora desde 2012 e diretora do Instituto Ilumina. Muito obrigada pela presença. É um prazer, Camila. Clarice, a Eletrobras foi privatizada em 2022 e hoje a gente sabe que tem uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Hoje, qual é o tamanho da Eletrobras e qual a participação da União? O que está em jogo hoje? Bom, tem uma ação agora da qual a gente está falando muito, mas tem outras também, né? Porque foi um processo eivado de irregularidades e ilegalidades mesmo. Então a gente está aqui para denunciar todas elas. Essa na qual a gente está se referindo agora diz respeito justamente à participação da União, né? Dentro da Eletrobras, o poder de voto da União. O que a gente faz com essa empresa que foi aberta para o capital privado, mas na verdade, né, foi uma perda mesmo do controle e uma perda do Estado sobre a atuação nesse setor tão importante que é o setor da energia elétrica. Então a Eletrobras continua a maior empresa. É preciso que se diga, quando houve o processo de privatização, a gente estava alertando muito cuidado, né? A gente está criando um monopolista privado. Para o quê? Para a parte de reservatório, que é a nossa parte de armazenamento, que lida com o nosso estoque de água. E aquele alerta que a gente fez, na verdade, ele apenas se agravou. Porque o que a Eletrobras vem fazendo recentemente, ela não investe praticamente nada, ao contrário do que ela prometeu fazer, e ela aumenta a participação dela em hidrelétricas, né, em usinas justamente com reservatório. Então, na verdade, não só esse monopólio foi criado, como ele aumenta. Então, nesse momento que a gente está vendo, né, que o Brasil está secando, a gente tem um problema hídrico, não está sendo discutido diretamente a relação com a energia, mas uma série de matérias vem mostrando, CEMADEM, não é, que é o órgão oficial que cuida disso, dos desastres naturais e tudo isso, está falando que o Brasil está secando. Então, como é que a gente se aumenta a nossa exposição ao risco? Como é que a gente perde o controle sobre a gestão do reservatório quando esse recurso está mais escasso? Eu aumento a minha exposição ao risco na hora que o risco aumenta? Não faz sentido. Então, não está bom, sabe, Camila? Então, o governo, na verdade, praticamente continua com a mesma participação. A empresa se mexendo para ter mais ainda estoque sobre esse monopólio, né, mais controle ainda sobre os estoques, né, de reservatório e tudo isso, e são ativos estratégicos. E dá para reverter o processo de privatização? A ação está aí para isso. Então dá, né? E, assim, tem outras, né? Como eu disse, assim, tem inconstitucionalidades mesmo, por isso que está no Supremo, né? E tem uma outra série de irregularidades que já vão se tratar de outras áreas do direito, né? Direito societário, outras áreas aí que estão. Mas tem uma parte, sim, de inconstitucionalidade, é por isso que deve ser revertido, tá? Isso está na pauta agora imediatamente, já vou adiantar que não está. Né? O que está na disputa agora é que a União, pelo menos, tem aquilo que é de direito, que é exercer o seu poder de voto. O que está sendo discutido aqui é só a União poder usar, né, o seu poder de voto. Ela tem mais de 40% das ações e ela vota com 10%. Então, o que foi feito nessa manobra da privatização? Era como chegar para você, Estado, e dizer, olha, eu vou esterilizar 3/4 das suas ações, tudo bem? Nem se o governo quisesse, podia dizer tudo bem, porque lesa todo o povo brasileiro. Então é proibido algo tão lesivo. Então a União não pode sair perdendo dessa forma. Esse drible aí não é um drible, isso é uma inconstitucionalidade. Isso é uma quebra de contrato, isso é um desrespeito à Constituição. Então, não, né? Então a União ela tem que reaver esse poder de voto dela, de mais de 40% dos votos, e poder então, daí, poder usar a Eletrobras como sempre foi,
para ser a empresa mesmo que estabiliza, que organiza e que coordena o setor elétrico brasileiro. Né? A gente tem que ter isso, assim. A gente é um país, né, de recursos renováveis, a gente é um país altamente dependente da geração hidrelétrica. Não tem como, né? Assim, sinto muito, vocês querem ficar com ela, mas não vai dar. A gente tem uma nação aqui para organizar. Né? A Eletrobras faz parte desse projeto de desenvolvimento. E nesse acordo para retomar o poder da União nos votos, tem a questão da eletronuclear. Explica um pouco para a gente sobre isso. Olha, aí aqui tem mais irregularidades que inclusive estão em curso. Eu não estou com todos os detalhes, assim, porque foi muita coisa, né? São muitas questões. Mas a eletronuclear, e eu não sou a pessoa com maior autoridade para falar sobre isso, tem inclusive a minha querida colega Olga Cimbalista, do Ilumina, né? Uma das maiores especialistas de energia nuclear do Brasil. Mas o que a gente sabe durante esse processo, a questão nuclear é uma questão constitucional, é uma questão de segurança nacional. Exatamente, tá, segredo de Estado. Então não era nem para ser empresa privada estar tendo essa participação no conselho, nem tudo isso. Está acontecendo. O que a Eletrobras quer fazer agora é uma aberração ainda maior. Né? Ela quer, não, eu vou vender, eu vou abrir mão, eu não quero, claro, é uma bomba, né? É muito dinheiro se tiver que tocar esse programa nuclear. Mas isso estava posto. Né? E ela comprou desse jeito, né? Nos roubou desse jeito. Então é assim que acontece. Ela não pode agora se desinvestir, ela tem obrigações contratuais. Ela pensa que pode porque ela vem fazendo isso, né? E inclusive vem sido deixado que ela faça, né? Não estamos reavendo nosso poder de voto, estão mandando trabalhador embora, tem trabalhador morrendo. Então realmente a Eletrobras está pintando e bordando, ela quer continuar, por que não, né? Agora, a gente não pode deixar, sobretudo quando é uma questão de segurança nacional, uma questão que envolve energia nuclear. A gente está vendo o mundo como está tensionado. Então, não é brincadeira, né? Então, não é um lancezinho de setor financeiro, eu quero, eu não quero, eu falo que aumenta, que cai. Não, é energia nuclear. Então, isso é muito sério, né? E precisa ficar dentro dessa esfera aqui, até que haja a recuperação e a reversão desse processo e o Estado possa reaver, né, essa empresa como é do nosso direito. Tá. E você falou uma coisa que é muito importante, o perigo da empresa privada assumir os reservatórios, o que significa que é água. E aí, assim, como que o Estado, então, pode gerir isso? Porque a gente está vivendo um momento de emergência climática, de justiça ambiental, e aí conduzir essa transição energética é possível com uma empresa privada controlando os reservatórios de água, por exemplo? É possível, né? Porque a gente poderia regular e dizer que ela não controla nada. Ela tem lá a concessão, ela está com a gestão do reservatório, mas eu posso apertar essa regulação de diversas maneiras. Inclusive, hoje em dia, a Eletrobras ela não tem o direito de decidir o que ela faz com aquela água. O ordenamento do uso da água no Brasil ele é dado por uma série de critérios, a Agência Nacional de Águas que vai regular isso. E então, nesse ordenamento, a geração de energia elétrica, eu acho que está lá para 4º lugar. Então, é uma aberração ainda maior que você está dizendo. Como é que uma empresa de energia elétrica privada está controlando o estoque da água? Então, em tese, a gente está protegido disso. Por quê? Porque ela não está descontrolando esse despacho, porque quem faz o despacho é o Operador Nacional do Sistema, o ONS. Tá? Então, ela não tem esse direito. Mas a gente viu recentemente também a notícia que a Eletrobras assinou um memorando de entendimento com o governo da Alemanha para produzir hidrogênio com a água dos reservatórios do Brasil. Isso é proibido. Nossa. Tá entendendo? Porque não é ela que decide do uso da nossa água. Seria uma aberração se fosse. Como a gente já falou, o Brasil está secando, a gente está num momento de transição energética, a gente está lidando com fontes variáveis, né, imprevisíveis, eólica, solar, está caindo rede, a gente não está conseguindo estabilizar. A hidrelétrica é o nosso colchão, é a nossa estabilidade, ainda mais quando ela vem de usinas já amortizadas, ainda seria um colchão e uma estabilidade financeira também para as nossas tarifas, né? E aí, na verdade, é isso. Mas o que o pessoal da Eletrobras fala, que a gente sempre soube também, que essa operação, quando se privatizou a Eletrobras, eles já queriam isso mesmo, né? Cada um despacha como quiser. Aí, o que está traduzido, e eles estão dizendo isso em português, é assim: cada agente, então, é responsável pela gestão dos seus próprios riscos. Nossa. Gestão dos seus próprios riscos é administrar o reservatório da forma que ele achar mais apropriada de acordo com o padrão de risco dele. Isso é o PL 414 que está lá no Congresso. Então, se passa esse PL, e daí a mobilização de todos que nos assistem, se passa esse PL, aí realmente é a consolidação desse projeto de destruição mesmo do setor elétrico brasileiro.
né, que servia para atender a economia, as atividades produtivas, da qualidade de vida para as pessoas. Aí é fim. Porque aí realmente ela vai fazer isso e vai ser muito difícil a gente regular. Pô, será que ela priorizou a água para a dessedentação? Será que ela priorizou a água para a irrigação? Né? Porque ela que faz a gestão do reservatório, ela vai dizer, ah, não, esse momento foi difícil. Então por enquanto, como o ONS faz o despacho centralizado, então, teoricamente, a Eletrobras ela não pode não dispor da água como ela quiser. Mas não se enganem que o lobby é muito forte, as pressões são muito fortes para que esse movimento ocorra. E isso é muito grave, porque além da gestão, né, da nossa eletricidade, está se tratando da nossa água, está falando de abastecimento humano, né, sendo em detrimento de geração de lucros, dividendos para acionistas, inclusive estrangeiros. E aí, eu queria saber se a privatização tem impacto também no programa Luz para Todos. Em princípio, diretamente, assim não, né? Porque o governo disse que ele ia ser administrado, né, pela outra empresa, mas você vê um governo enfraquecido, um governo com problemas, né, fiscais, que se autoimpõe uma série de limites. Então, todos os serviços, na verdade, todo o gasto social, ele é cada vez mais pressionado e ameaçado. Né? Então, é sim um estado de bem-estar que poderia ser imaginado sendo destruído assim, logo na base. Porque se você não tem energia, se você não tem água... A gente está vendo essas privatizações, né? Energia e água. Exatamente. Né? E queria que você trouxesse para a gente exemplos internacionais do setor de energia. Perdão. Olha... É isso, mais uma vez, assim, tristemente falando, a gente que tinha tudo, né, para sair na liderança dessa transição, que é o quê? É a descarbonização da produção de eletricidade, tá? Na verdade, é a descarbonização do setor produtivo. Então, no meio dessa confusão aqui, né, tem... O que a gente está falando? Vocês vão ter que parar de fazer consumo de energia fóssil, vocês vão ter que consumir energias livres dessas emissões poluentes. Essas energias, então... eu vou ter que tirar uma série de combustíveis da minha matriz. Se eu tiro o combustível, eu aumento o consumo de eletricidade. Então, a gente está falando, é a era da eletricidade. Isso é a Agência Internacional da Energia que está falando. Então, a eletrificação dos usos energéticos. Então, a pressão pela geração de eletricidade, tá, aumenta muito aqui nesse processo. O que os estados estão fazendo? Na verdade, eles estão tentando ter mais controle, não menos. Né? Ainda mais os estados, né, europeus e tudo isso, mas os próprios Estados Unidos, na verdade. Então, o que você teve na França, por exemplo? Né? Macron, liberal, né? O governo, toda a estrutura europeia extremamente liberal também, né? Uma série de pressões. Ele reestatizou a EDF. Né? Por que ele reestatizou a EDF? Porque ele tem que ter controle sobre a tarifa, ele tem que ter segurança de abastecimento. Nenhum país pode priorizar outra coisa que não seja a sua segurança de abastecimento energético. Porque daí é tudo, né? É cadeia de frio, é o hospital, é o banco, é o sinal de trânsito, é tudo, né? É vida, morte, literalmente. No frio, você pode morrer de frio, se você não tiver. Aqui no calor, a gente está tendo ondas de calor que matam, né? Na Baixada morreu um monte de gente, né? Ano passado. Eu li a notícia, estava só esperando chegar. E morreu mais de uma dezena de pessoas. Então, assim, é cada vez mais essencial o setor de energia elétrica. E dessa essencialidade, dessa sensibilidade e dessa gravidade, né, da constituição disso aqui, para ter um tecido social, para ter uma cidade, para não ter, sei lá, quebra-quebra mesmo, eu estou falando, numa revolta popular muito grande. Então, os estados estão tentando fazer. Então, duas coisas. Tentar ter um controle maior, tá? A Alemanha, inclusive, tentou comprar linhas que passam pelo seu território, que são do governo holandês. Aí não conseguiu comprar porque teve uma restrição fiscal. Aí a Holanda, que estava contando com o dinheiro, passou a ter. Então, assim, esse mundo neoliberal está cheio de coisinhas, né, complicadinhas. E não é isso, né? Primeiro a gente tem que pensar aqui na estruturação, né? Conversa de engenheiro, a gente sabe muito bem. Deixa esse negócio de pé, né? E a gente precisa de estrutura de financiamento e tal, mas a gente está num momento, assim, que a gente está com dificuldade de deixar as coisas funcionando. Então, essa, sim, tem que ser a nossa prioridade. Você precisa desse setor, então, para tudo, né? Então, assim, a questão da política pública também, do controle da tarifa. O gasto com energia elétrica nesses estados que tem mercado livre e que a tarifa sofreu muitíssimo, né? Em razões de conflitos, em razão da guerra, em função de frio, falta d'água, né? Para refrigeração das centrais, é enorme.
Tá? Os maiores gastos dos governos europeus recentemente é com energia, é com subvenção de tarifa. Então é o setor privado inviabilizando as tarifas e o Estado tendo que entrar para cobrir. O consumidor está melhor? O consumidor está pior. Todos os dados no mundo inteiro, inclusive no Brasil também, aumentam o problema que a gente chama que é a pobreza energética. Quer dizer, quanto que você gasta do seu orçamento para você ter seus gastos essenciais de gás e eletricidade atendidos? Quando é que você precisa? Tá? Então, para 46% da população brasileira, por exemplo, esse gasto é mais de 50% do orçamento. Nossa. Para ter luz e gás. E olha que a gente está aqui discutindo dessa desestruturação. Se isso for levado a cabo... Então, assim, é como diz o Ronaldo Bicalho, meu colega do Ilumina também, e da universidade, ele tem um programa ótimo que ele fala, ele falou assim, a gente estava conversando sobre isso, e ele fez um programa. Assim, é uma distopia, né? O que a gente está achando que vai para onde? Porque sempre foi, vai ter a eletricidade, isso aqui padroniza, né, nossos usos, isso aqui, a sociedade funciona com isso aqui. Todo mundo, então a ideia era o quê? Universalização. O setor elétrico nasceu com o objetivo de universalização de atendimento. A gente vai passar a ter frio, a gente vai ter cadeia, a gente vai ter isso, vai ter aquilo. Então, tudo funciona aqui através da eletricidade. É a liga para o funcionamento de uma sociedade moderna. E aí, de agora, a gente está fazendo o quê? Esse mercado é muito legal. Eu encontrei outro dia numa pousadinha que eu estava, uma menina falando, eu estou trabalhando no mercado elétrico. Engraçado que eu não sabia nem o que era 1 kWh. Eu falei, engraçadíssimo. Nossa. Aí ela, mas agora eu tô gostando muito, porque é um mercado com muitas oportunidades, muita volatilidade. Então, assim, entendeu? Para uma pessoa do mercado financeiro, pode até soar bem. Mas para uma pessoa que está querendo estruturar política pública, desenvolvimento econômico, combate à pobreza, desenvolvimento industrial, que eu acho que a gente vai comentar daqui a pouco, não tem como. A volatilidade do setor elétrico ela pode ser tão grande, porque a gente depende da água, que não tem como, você tem que até eliminar as pontas, né? Tá seco, tem demais. Então não é um mercado financeiro qualquer, porque a gente não tem como fazer um hedge, não tem, depende do clima. Então, e a gente está falando de coisas não estocáveis. Então o pessoal está misturando os conceitos, pensando que dá para fazer igual, não dá. Porque a eletricidade, o lastro é físico. Né? Não tem como fazer um mercado futuro, né? Enfim. Então, na verdade, o que os estados estão fazendo, que acho que eu fui aqui abrindo parênteses, na verdade, é tentar ir contendo essas forças, tentar manter controle para tentar ter um controle sobre a tarifa e, inclusive, contenção de revolta popular. Então, e aí, você falou aqui do processo industrial, já vamos entrar nesse tema, então, para comentar um pouco do uso da energia nesse programa Nova Indústria Brasil, que foi anunciado recentemente pelo governo federal, para industrializar o país, né, já que a gente tem vivido aí um processo de desindustrialização. Eu vou confessar que eu fiquei muito desapontada, né, porque está faltando o quê? Os pilares estruturantes. Como é que o Brasil se industrializou, historicamente falando? O governo queria, né, tinha esse entendimento, temos que desenvolver esse país e tudo, precisamos de grandes fábricas e tal, era até uma orientação dessa forma, e a gente então precisa de quê? Precisa ter energia. Então, primeiro você estrutura um setor de energia. Qual é a energia que vai mover seus processos? Qual a competitividade que vai ter a sua indústria? Vai depender do preço da energia. Tem como. Então, se você aliena a questão da energia numa política industrial, ela é fadada ao fracasso. Eu não tenho como falar mais moderadamente. E isso é o que está acontecendo. Não está sendo observado. Então, eu só falo assim... Nem me lembro qual era o termo agora, porque faz um tempinho que eu analisei. Não sei se era transição, mas falava assim, sem ter coisas estruturantes e quais seriam, então, as metas, as ações do governo para estruturar justamente esse setor. Isso seria super importante, Camila, porque justamente não é só a gente redinamizar o setor industrial, mas já orientar o nosso desenvolvimento industrial para esse momento do tempo e do clima, né, onde a gente tem uma série de restrições novas. Então, que a indústria brasileira, fomentada com nossos impostos e né, tentando justamente ser de novo, né, um elemento de geração de renda, de emprego melhor, agregar tecnologia, né, a engenharia brasileira poder aparecer de novo, né, é o brilhantismo da engenharia brasileira poder aparecer de novo. Na verdade, eu não estou vendo não como é que isso vai se dar, porque na verdade tem metas assim, mas não fala, assim, tem ações muito gerais, mas não se fala. Dá para mim as duas questões né, a questão da energia, quanto vai custar a energia, que indústria eu estou falando, qual é, a gente vai continuar estimulando processos energos intensivos?
Quando você vê as metas da França, por exemplo, voltando para o exemplo internacional, ela tem como meta redução de 30% de consumo. Nossa. O Brasil tem o quê? Traz o data center, traz o hidrogênio. Para quê? Para botar numa rede que está tendo apagão e pipoco toda semana? Porque quem vai pagar a estrutura disso somos nós, consumidores. Quem paga a estrutura de fio, quem paga a estrutura do sistema. Então, você ancorar uma indústria, né, do passado. Indústria energointensiva é a indústria do passado, gente. Nos dias de hoje é a indústria do passado. Então, a gente tem que observar mesmo. Água e energia. De preferência que não seja intensivo nenhum e nem outro. E aí, claro, né, tudo consome, então vamos estruturando o que a gente quer, o que a gente tem mais potencial. Como é que a gente tira melhor proveito? Mas ficar inventando carga, ficar trazendo, e sobretudo, de novo, exportação de commodities, né? E fragilizando o nosso território, aí não tem sustentabilidade no processo em si. Não vai ter sucesso nem a indústria, nem vai ter sucesso nenhum de nós. Né? Estão destruindo nosso território, estão usando nossa água, estão desmatando o topo de serra para botar eólica. Nossa. 10% restantes da região da Caatinga, né, no interior do estado da Bahia, tem uma serra, esqueci o nome da serra agora. E ela vem sendo desmatada, porque não tem um melhor aproveitamento eólico. E aí? Para o empreendedor é muito bom, mas inclusive para ninguém é bom. E a nossa tarifa vai aumentar, porque a gente vai ter que integrar isso. E aí aonde? Num solo mais árido, pessoas foram expulsas, violência no campo. Está falando de um paper publicado no ano passado que revela que 40% dos empreendimentos eólicos têm problemas fundiários. Estou falando de grilagem, falando de Brasil arcaico. Tem nada de moderno nessa transição e nessas chamadas renováveis que tem acontecido recentemente aqui. Perfeito. E Clarice, você falou dos apagões e a gente tem visto cada vez mais, recentemente em São Paulo, inclusive, a que se devem esses apagões que acontecem no Brasil? A falta de investimento, falta de trabalhador. Isso já vem sendo denunciado há muito tempo. É uma coisa que, assim, que todos nós, né, que trabalhamos no setor, estamos entristecidos. Toda semana tem pelo menos notícia de uma morte. Não é modo de falar. E por que isso está acontecendo? Segurança do trabalho, coisas básicas, né? É o excesso de terceirização, sobrecarga das equipes, o giro, né, dos trabalhadores enorme, então não tem como estabilizar protocolo, não tem como ter, né, essas coisas bem entendidas, essas coisas funcionando corretamente, tá? Então isso é claramente, né, a gente está... É uma falha da nossa regulação, né? Ela premia o investimento, então muitas vezes esse investimento nem é pertinente, mas ele vai ser remunerado na nossa tarifa. E onde a distribuidora, que isso a gente tem muito na distribuição, sobretudo, que a gente vem vendo esses fenômenos nas cidades, né? Aqui no Rio, todas, gente, todas, Bahia, onde você quiser, Salvador, Brasília, Goiânia, Recife, vamos puxar a lista, né? E aí vai ter tudo isso acontecendo. Mas é porque o sistema, inclusive, você vai ver que são grupos, né, que atendem diversos estados, inclusive, né, a energia está em diversos, a Enel está em diversos, né? Então, mais do que isso, inclusive o TCU agora mandando investigar, né, a agressividade das demissões da Enel. Porque como é que ela consegue tocar as atividades que ela, né, que é um serviço, concessão de serviço público, com metade dos trabalhadores, que eu não sei agora o número, tá? Mas assim, são cortes absolutamente drásticos. Então, quando a gente está falando de rede, a gente tem que fazer essa rede. Depois, eu tenho que estar olhando essa rede, é uma manutenção preventiva. Se tiver qualquer problema, eu faço uma manutenção, né, corretiva. E aí eu vou preservando a vida útil dos meus ativos. O que tem? Não tem trabalhador. Então, preventiva nem se fala. Corretiva, talvez. E o equipamento pipoca. E a distribuidora está achando bom, porque ela vai lá ter que comprar outro, e aí vai botar na nossa tarifa, vai aumentar o investimento, vai aumentar a remuneração dos seus acionistas. Saiu também recentemente que a média de remuneração do setor elétrico brasileiro, aqui no Brasil é maior do que no resto do mundo. Nossa. Tá correto isso, gente? Está no nosso ordenamento, na lei. A gente tem que visar a modicidade tarifária. Por que esse pessoal está ganhando assim? Caramba, não sabia disso. E por outro lado, os trabalhadores da Eletrobras sendo demitidos, e essa semana inclusive aconteceu uma discussão no Congresso sobre o aproveitamento dos trabalhadores, né? Que outras medidas podem ser feitas de modo a proteger esses trabalhadores? Não, eu acho que tem que ter uma revisão radical de todo o setor de energia do Brasil. Eu acho que tem que proibir esse grau de terceirização. A gente está falando de distribuidora trabalhando com 80%. A Eletrobras ela é emblemática, mas isso aqui é um negócio do setor e na distribuição está muito agressivo. Acho que é até pior. Mas no caso da Eletrobras, o assédio moral que as pessoas estão sofrendo,
Eu conheço, né? Conheço bastante gente, inclusive, né? Ao longo Pra elas desses se anos. demitirem. E assim, as condições você quer assinar porque não sei o quê, e aí, tipo, em 48 horas a pessoa não tem mais acesso à sala, não tem mais acesso a equipamento, não tem nada. Não tem acesso à sua sala, às suas coisas. Né? Assim, é muito agressivo. E assim, equipes de TI, 4 pessoas, 3 foram mandadas embora. Eu quero saber como é que funciona. Caramba! É a desestruturação mesmo. Daqui a pouco, feita aquela história do Paulo Guedes, não sei qual, né? Daqui a pouco não tem nem quem mande as pessoas embora, porque essa pessoa foi mandada embora. Sabe? Umas coisas muito assim. Então a gente tem equipes inteiras sendo desmanteladas. Então isso me faz até lembrar da incorporação de Furnas. Isso. Vamos entrar nesse assunto, então. Não, então, aí porque nesse período, justamente, o que incorporou, é mais eficiente. Na verdade, desapareceram vários laboratórios. Né? Furnas era gigantesca. Nossa, então, perda de memória técnica. Perda de memória técnica. É laboratório de teste de material. Laboratórios, né, de diversos assuntos. Né? É toda a coisa do conhecimento regionalizado. Que antes de mais nada era isso. Você mantém essa estrutura, porque ela não nasceu por acaso. O Brasil é continental, tem suas especificidades e tem que estar na ponta. Todos esses apagões, essas coisas, vêm nos mostrando exatamente isso, inclusive. E, inclusive, a ANEEL até falando, eu não tenho como estar na ponta, não tenho como... É impossível. Né? Então, justamente, você tenta, né, distribuir isso um pouco melhor e conhecimento local, né, na gestão dos ativos, né, das dificuldades, quem é o seu consumidor, o que está acontecendo aqui. É claro que isso importa. É claro que isso não é igual ser no escritório de São Paulo. Né? E aí, então, me lembrou isso, porque justamente eu estava numa audiência que discutiu a questão de Furnas, e a gente foi vendo a lista, na verdade, de demissões, de laboratórios desativados, de departamentos desativados. Isso não é enfeite, né? E aí, nesse processo, que acho que a gente até volta um pouquinho para a questão internacional, quer dizer, olha que loucura, né? A gente está nesse processo de transição energética, muita inovação, muita tecnologia. Nos Estados Unidos você tem laboratórios, né, NREL, por exemplo, que é só para as renováveis, né, um laboratório que existe há muitos anos, 80% é orçamento federal. Nossa. É nova tecnologia, gente, o Estado tem que entrar. É risco, é incerteza, é inovação. Como é que a gente está desaparecendo com o CEPEL, deixando a Eletrobras deixar ele à míngua, destruindo todos esses centros de inteligência? Isso não faz sentido. É isso que eu estou dizendo. Não tem como industrializar, não tem como reestruturar esse país com esse grau aqui de fragilização do setor de energia elétrica. E como a gente cobra essa retomada? Aí tem as ADIs, e eu acho que tem que ter mais pressão parlamentar. Eu não sei se todo mundo aqui viu, se não eu aconselho a fala, né, o videozinho que tem um corte com a fala do André Esteves, né, falando como eles privatizaram tudo, né, como eles, né, tomam conta das empresas de energia e saneamento, e ele dedica uma parte da fala dele a falar justamente da privatização da Eletrobras, né? Há 3 meses da eleição e ninguém fez nada. Exato. Então, façamos alguma coisa, né? Porque, assim, não acabou, né? Na verdade, os problemas estão só começando. A Eletrobras está dando problema, vai dar muito mais se passar esse PL 414. E vai dar muito mais pela natureza literal do que está acontecendo agora, que é o Brasil secando, que é esse estoque de água cada vez mais precioso e com conflitos cada vez mais severos entre os seus diferentes usos. Como é que eu vou deixar isso aqui para oportunidades para escassez e volatilidade do mercado elétrico, investidor, atratividade? Isso é conversa, gente. A vida da gente importa, né? E é um perigo para a soberania nacional, ainda mais no mundo que vive em guerras, né? Exato. E Clarice, você vai ser homenageada pelo Sindicato dos Engenheiros de Minas Gerais. E lá há uma luta muito grande contra a privatização da CEMIG, né? Então pode falar um pouquinho sobre isso? Posso. E a CEMIG é um caso muito particular, né? Porque inclusive ela é utilizada para dizer a empresa pública não funciona, né? Privatiza. Mas antes de mais nada, a gente tem que lembrar que ela vem sendo administrada como uma empresa privada. Ela segue as mesmas regras regulatórias de uma empresa privada. Então ela também vem com uma política muito agressiva. Eu tenho os números da CEMIG, porque eu fui chamada pelo Ministério Público de Minas Gerais para examinar a questão lá em Uberaba e Uberlândia. Né? Então, assim, você observa mesmo isso. E você tem os números das intercorrências, né? A questão da perda dos trabalhadores, né? Terceirização absurda. Nossa. A gente foi fazer uma fiscalização com a polícia, o carro que veio levar o trabalhador para abrir o portão da subestação,
Era um cargo de uma empresa X, que estava ainda registrada como construção civil, né? Todas aquelas coisas também da classificação, né? Que têm sido deturpadas. E não estava, aí depois eu achei bom, porque não estava na lista das empresas que eles colocavam como prestadores de serviço para eles. Quer dizer, não tem nem controle sobre a terceirização dos serviços que eles estão fazendo. Nem para receber a polícia e o Ministério Público eles se atentaram para esse detalhe. Então, assim, você imagina no dia a dia, né? Caramba. Não, a CEMIG é muito grave. Então, assim, ela era uma empresa modelo, ela tem tudo para ser de novo, mas tem que ter um reinvestimento. Assim como a Eletrobras, né, gente? A Eletrobras está ótima hoje? Não está. Né? Não é isso que a gente está falando aqui. Mas a gente está falando que pela importância dela, pelo papel, né, e pela sua responsabilidade, ela deve, né, ser reestatizada ou até lá que o Estado aumente muito o controle sobre ela. CEMIG, mesma coisa. Né? Um Estado enorme em Minas Gerais, muita água, né, muitas questões cruciais também e muito severa a condição dos trabalhadores lá também. A ocasião, né, que provocou o Ministério Público foi a morte de um trabalhador numa subestação. Nossa, que grave isso. E Clarice, você é uma das principais referências nesse tema, mas também existe uma coalizão, né, de sindicatos, movimentos sociais que atuam nessa área. Qual que é a importância da sociedade, da mobilização popular nesse tema? Talvez até remontar uma campanha do petróleo é nosso, mas a energia é nossa, por exemplo? Ah, eu gostaria. Eu acho. Não, a importância da sociedade civil ela é enorme, né? Porque é ela que vai fazer a pressão parlamentar que talvez segure justamente o agravamento dessa condição. Por exemplo, a gente tem que ter uma força que impeça a aprovação desse PL 414. Então, se a gente não está entendendo exatamente o que está escrito lá, nós, né, sindicatos, pessoas preocupadas, conhecedores do setor, os SENGES, né, todos, a gente tá, acho que realmente tem, eu não quero dizer obrigação, porque obrigação a gente não é obrigado, mas assim, eu acho que seria muito bom se a gente colocasse o nosso conhecimento a serviço, né, dessa popularização da importância desse assunto. Né? Por que isso tem a ver com você? Porque tem a ver com o seu emprego, porque tem a ver com a sua conta de luz, porque tem a ver com a sua conta até de água. Né? A energia, a empresa de saneamento é intensiva em energia elétrica. Gente, tudo depende de energia elétrica. Tudo. Né? O seu caderno, o seu leite. Então, assim, é realmente a qualidade de vida das pessoas. E aí lembrar, né, quando privatizaram, o que falaram? Assim, a gente vai aumentar investimento, vai cair a tarifa, mesma coisa energia eólica e solar, são baratas, né? Vai cair tarifa. Gente, não cai tarifa nunca. Né? Ao contrário, a gente está sempre subindo acima da inflação e a eletricidade nesse país, com essa abundância de recursos, em vez de ser um fator para reduzir a inflação, porque a gente consegue controlar, porque a gente consegue produzir energia mais barata aqui, ao contrário, ela é uma pressão inflacionária. Se a pressão inflacionária é respondida por um banco central, como a gente tem hoje, que responde de forma automática, vou aumentar a taxa de juros, só faz o que? Agrava o nosso problema. Porque não tem nada a ver. E justamente como é que eu melhoraria aqui o setor de energia? Com novos investimentos, né? Com mais inovação. Mas com a taxa de juros lá em cima, não vai acontecer. Então, na verdade, é realmente um ciclo, né? Vicioso, muito ruim. Tá? Então, essa dobradinha aí de juros altos, o pessoal não entender o peso da energia na inflação e, sobretudo, não fazer nada, é que é muito sério, né? Então, a ordem do dia da mobilização, a luta contra o projeto de lei 414. Obrigada, Camila. E também pela reestatização ou a criação de outra empresa pública de energia? No limite, né? Pega os reservatórios são nossos. Pode ir, vai brincar de outra coisa, vocês que estão a fim de mercado financeiro. Porque aqui na gestão da água a gente tem responsabilidade com isso. Né? Mas, assim, de qualquer forma, assim, a pressão agora, né, para dar o apoio e a reivindicação e pressionar a própria AGU. Que a gente não pense que a Advocacia Geral da União está a nosso favor, porque não está. Está infestada de bolsonarista, para dizer bem claramente. Tá? Então, quando a AGU, diversas ações da AGU, estão justamente na mesma linha da Eletrobras. Não pode a União, nesse momento de conflito, ter os interesses alinhados com a Eletrobras. São interesses opostos. Como é que a AGU está fazendo manifestações na mesma natureza que a Eletrobras? Como é que eu recebo um documento da Eletrobras e depois eu recebo o mesmo documento praticamente vindo da AGU? Nossa. Porque eu fui indicada para fazer uma perícia que foi suspensa. Caramba. E inclusive a AGU pediu que eu não fizesse. Entrou na justiça.
Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar com muito cuidado para a AGU. As ações da AGU, eu, assim, vejo com muito desconforto. A AGU agora mesmo entrou, né, mudando aqui um pouco do nosso assunto, mas para defender as emendas dos parlamentares, orçamento secreto, que a AGU é essa, sabe? Que a AGU é essa, entendeu? É isso, o governo tem muitos problemas, um deles certamente é na Constituição da AGU. Tá ótimo. E além da CEMIG, tem alguma outra empresa em risco de privatização no Brasil? Eles privatizaram agora a Copel, né? A grande estrela mesmo é a CEMIG, né? É a CEMIG. Mas é isso que eu tô te falando, assim, não acabou, né? Eles não estão satisfeitos com a Eletrobras como está agora, né? Eles querem bater o martelo, realmente desinvestindo a União de qualquer poder de decisão, de tomada de decisão estratégica sobre os rumos da empresa. Então a União não apita nada, né, sobre a maior empresa de eletricidade do país, estratégica, absolutamente estratégica, né, pelas linhas de transmissão, pelos reservatórios, por todo o conhecimento que ela detém, pela própria questão nuclear que você colocou, tá entendendo? Então, a gente não pode abandonar, hein, gente? E, assim, e aí é isso. Por enquanto, então, a gente defender que essa ADI seja levada adiante e que o governo não faça acordo nenhum, como saiu ontem. Que não é para fazer acordo mesmo, entendeu? Mas isso aí foi o Haddad que se colocou, porque se fosse a AGU, tinha passado. Entendi. Tá entendendo? Por que o Haddad se colocou? Será que ele entendeu tudo? Não sei, mas ele entendeu que a eletronuclear é muito dinheiro que vai custar pro orçamento. E aí, pelo menos isso aí isso aí ele entendeu. Chegou a hora, então, do nosso quadro Engenharia Também é Cultura. E nós indicamos aqui as publicações, os artigos do site do Instituto Ilumina, que está no www.ilumina.org.br, que eu vou também pedir para você explicar um pouco do Instituto Ilumina, como as pessoas podem contribuir também, e que você também traga a sua dica cultural pra gente. Tá bom. Vou agradecer, Camila, porque realmente o Ilumina não anda muito bem. E eu acho, né, além das nossas pessoas, membros do Ilumina, o que a gente tem que ter é um instituto que realmente zele, né, pela integridade do setor elétrico, que esteja realmente preocupado. O Ilumina sempre fez isso, inclusive na reunião com o presidente Lula, né, o secretário, né, veio falar comigo, o Ilumina, né, um dos mandos do setor elétrico. A gente está aqui defendendo um setor elétrico que funcione bem e que atenda, né, isso. O Instituto Ilumina, ele foi criado em 96, justamente, na época do Fernando Henrique, porque o pessoal já estava vendo onde é que isso ia dar. Né? A gente está aqui agora, o pessoal viu lá atrás, e vendo, sobretudo, que, na verdade, esse modelo é ineficiente, que ao adotar características de um modelo inglês termoelétrico, tem nada a ver com o modelo brasileiro. Mas não era uma coisa assim de... Não é porque eu não quero, não, é porque é totalmente diferente a nossa geografia, nossa hidrologia, nosso consumo. Então, não, né? E se tem uma coisa que todo mundo sabe no mundo inteiro, é setor elétrico é sob medida. Né? De acordo com o que você tem, de acordo com o que você precisa. De preferência, você estrutura o que você precisa com base, né? Porque a energia é isso, é o que você tem, né? E aí é isso. Então, o Ilumina, então, ele foi criado nesse momento e aí vem resistindo a duras penas, mas agora ele não está quase resistindo mais. Então, vocês podem, a gente estava, inclusive, fazendo a reforma do site, não terminou, porque não teve orçamento, está numa situação bem delicada. Então, convidados todos a contribuírem, né, com o Instituto. Ninguém de nós recebe, tá? Isso fica muito claro. É só mesmo para bancar as despesas do Instituto, né? E... Sim, é a dica cultural, então, acho que não vai ser muito original, mas é com muito, assim... é uma indicação com gosto, né? Que eu então vi recentemente o filme Eu Ainda Estou Aqui. Acho que bate num momento muito bom. É muito bonito, muito bonito. E é uma história tão importante, né? Tão bem filmada, tão sensível, tão... Eu fiquei profundamente emocionada, né? Então, a gente colocar sempre as coisas em perspectiva, né? Lembrar, né, do autoritarismo, né, dessa coisa totalmente horrível, né? E tantas outras coisas aí que vêm acontecendo. Mas então fica essa boa indicação, essa bela indicação, e que a gente possa, né, ir se conscientizando e se politizando no melhor sentido do termo, né? O que a gente precisa para viver, né? Como são os gastos públicos, como é que a gente está estruturando a nossa sociedade,
o acesso à eletricidade, ele é assim, o coraçãozinho disso aqui, né? Da nossa cidadania, da gente tentar desenvolver indústria, da gente ter soberania, que você mencionou. Então, né, acho que esses sentimentos, né, que justamente foram tão violentamente atacados naquela época, que a gente talvez dê um respirinho, né, e volte para antes daquela época, não aquela época de tamanho sofrimento e tanta arbitrariedade, né, mas desse Brasil pujante, desse país com projeto nacional, desse país com música, com cultura, né, com mais alegria, com dinamismo. Isso é da nossa natureza, né? Então eu espero que a gente possa resgatar essas coisas positivas, né, que a carga hoje em dia não tem sido sempre positiva. E a gente vai buscando isso e vai se alimentando. É um filme tristíssimo, mas com muita beleza, e eu acho que vale esse resgate também do que a gente luta para reconquistar, né? Lembrando que o filme Ainda Estou Aqui conta a história de Eunice, esposa do engenheiro Rubens Paiva, que foi barbaramente torturado e assassinado na ditadura civil-militar. E Clarice, para a gente ir encerrando o nosso programa, queria passar para suas considerações finais, que você falasse sobre um projeto político de país com soberania e desenvolvimento social. Bom, como vocês vão imaginar, eu imagino que ele passa pelo desenvolvimento do setor elétrico, né? E eu acho que ele passa, sobretudo, pelo desenvolvimento de um projeto de transição justa. Quando eu estou falando de transição justa, estou falando dessa descarbonização que a gente mencionou rapidamente, é um tema super complexo mesmo, mas só para dar uma palavrinha, que a gente expanda esse setor, né? Pensando nas pessoas, né? A gente tem que ter propósito. Então, o propósito é, sim, uma sociedade de bem viver, né? Uma sociedade que emprega, uma sociedade que inova, uma sociedade que se desenvolve, né? Em parceria com outros países, mas, sobretudo, olhando para dentro, né? Seus potenciais e tudo isso. Então, a gente olhar para isso e buscar a nossa transição, não essa transição arbitrária, que não olha para a gente, né? Que é essa coisa quase, olha que é solar, repetindo padrões de indústria de petróleo, né? Economia de escala, de escopo, eu vou rasgando o mundo inteiro e vou botando no painel e vou botando... E aí o aproveitamento? Esse setor é eficiente? Eu estou fazendo um bom complemento? Está de acordo com as fontes do Brasil? Esse mix, né? Não importa uma fonte, importa, gente, é a composição de todas as fontes. Como é que eu combino um pouquinho de cada coisa para no final chegar o mais barato possível? Para no final chegar o mais limpo possível? E para... Antes de chegar ao final, que jamais a gente desconsidere o quê? A crise da biodiversidade. Então, não desmatamento, tá? Então, por que a ANEEL continua concedendo licenças para parques eólicos e solares? Né? Inclusive, falaram que não é para falar parque, porque várias dessas populações associam a parque de diversão. É para falar fazenda, ou é para falar grandes empreendimentos, que eles são realmente enganados até pela palavra. Olha, eu fiquei sabendo... É verdade, a gente entrevistou uma engenheira florestal que ela trabalha com quilombolas e ela falou exatamente isso. Olha, pois é, e aí a gente, né, vai aprendendo todo dia também. Então, não é em área de vegetação nativa, jamais se ameaçar um curso de rio, como é esse caso da Bahia agora, né? São empresas de todo tipo, né? E sempre nos atravessadores, e muitas dizendo a gente tem estratégias sustentáveis e tal, mas aí terceiriza, né? Se terceiriza, não tem como controlar, e lá no terreno que a gente está vendo são esses trabalhos muito bem feitos, documentando todas essas irregularidades. Então, assim, a gente quer o desenvolvimento desse setor, mas, sobretudo, a gente quer a preservação dos pilares de sustentação da vida, setor elétrico como pilar de sustentação da vida. Se eu estou desmatando, se eu estou destruindo a água, não, né? Estou destruindo outros pilares. Então, assim, a gente tem agora uma equação que é um pouquinho diferente. É desenvolver isso aqui sujeita a uma restrição climática, sujeita a uma restrição de território, sujeita a uma restrição de respeito aos povos, né, que habitam aqueles locais. Na Noruega, assim, teve empresas que tiveram licenças cassadas porque não respeitaram isso, né, da consulta prévia aos povos originários, aos povos daquela região. E isso que a gente está tentando aqui no Brasil também. Tem que ouvir. Agora, qual é o problema? Que a gente tem muita ainda, né, quilombola, que não foi ainda justamente delimitado o território, não foi demarcado. Exato. E aí tem uma série de fragilidades, mas assim, empresas responsáveis, né, e essas associações, a Beólica Solar, o que a gente gostaria é que isso fosse tratado com muito rigor. Por que está tendo audiência pública para impedir o desmatamento do topo da serra, do restinho da Caatinga? Isso tinha que ser a empresa, pode jamais, Exato. Né? E as população com medo de denunciar. Uma pessoa veio falar comigo, eu tenho medo. Eu não sei se eu vou falar. E eu falei, se você não for falar, eu vou falar. E aí a gente vai tentando, assim, dar a mão, né? Porque eu estou em meio urbano, porque eu estou, enfim...
E a gente vai criando essas redes. Então, que a gente também entenda e que a gente seja curioso, né? Grandes engenheiros e tal. Então, mas vamos lá ver como é que tá batendo lá na ponta, vamos falar com as pessoas, vamos pensar na água. A análise de ciclo de vida, isso aí engenheiro sabe. Então, vamos fazer isso bem feito, né? E eu acho que a gente vai resolvendo vários problemas. Então, uma transição justa mesmo, né? E que aí, para atender as pessoas. Perfeito. Muito obrigada, Clarice. Para quem quiser te encontrar, te mandar uma mensagem, onde as pessoas te encontram? Eu não uso redes sociais, sabe? O pecado original. Mas tem o site do Ilumina, tem meu e-mail, tá? Quem quiser discutir comigo, quem quiser mandar um recado, pode entrar em contato pelo Ilumina ou me escrevendo diretamente, tá? Eu sou professora da UFRJ também, então vocês vão achar meus contatos. Camila, fica à vontade também. A gente podendo colaborar para alimentar o debate e para fomentar o desejo de revolução, estamos aí. Então vamos alimentar a luta contra o projeto de lei 414 e pela energia no controle estatal, público e do povo brasileiro, né? Estamos chegando ao final do nosso ENGECast, o podcast da engenharia, que é gravado aqui no nosso estúdio camarada do Senge Rio e da Ficenge, que conta com o patrocínio da Mútua. E se você gostou desse episódio, envie para os seus amigos, amigas e amigues e também siga a Ficenge nas redes sociais, @Ficenge Federação. Muito obrigada pela sua presença, Clarice. Muito obrigada a todas as pessoas que nos ouvem, nos assistem e até o próximo episódio. Obrigada.